Em nosso estudo de hoje, a lição 8 do livro Harmonização e tem por título Quem siga. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 12. Há crentes que não se podem esquivar aos mecanismos do culto exterior. Sentem falta de genuflexão, reclamam prédicas incessantes. Outros preferem comentar levianamente as atividades da fé religiosa em todos os momentos e situações, barateando as coisas divinas. Quase sempre declaram que isso lhes constitui a luz sagrada, entretanto, logo sobrevenham golpes inesperados na estrada comum, precipitam-se em sofrimentos sombrios, em resvaladores escuros, em abismos sem esperança. Sentem-se abandonados e oprimidos, chegados a esse ponto, demonstram a verdadeira expressão da insuficiência interna. Muitos se tornam relaxados nas obrigações espirituais, afirmam-se desprotegidos de Jesus, esquecidos do Pai. É que não ouviram a revelação divina como necessária. O Mestre não promete iluminação de caminhos aos que falem muito somente. Assina, porém, verdadeiro compromisso de assistência contínua aos aprendizes que o sigam. E é interessante salientar que Jesus não se refere a lâmpadas materiais que firam os olhos orgânicos, ele promete a luz da vida. Quem de fato se dispõe a segui-lo não encontrará tempo a gastar com exames detalhados de nuvens negras, porque sentirá claridades eternas dentro de si próprio. Quando faças o costumeiro balanço da fé religiosa, não te esqueças da última observação. Se estás falando apenas do Cristo ou se estás a seguir-lhes os caminhos. Uma das lições do Emmanuel que mais marcaram a gente nesse período que a gente vem analisando os textos é uma em que ele vem dizer que Jesus nunca prometeu facilidades para ninguém. E aí o Emmanuel tem o cuidado de separar algumas frases, né? Aquele que quiser me seguir, carrega a tua cruz e me segue. Eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. E vem trazendo uma série de frases que não prometem facilidade de jeito nenhum. E quando ele vem falar nesse versículo aqui de João, que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, Emmanuel faz questão de dizer que não era a luz da lâmpada que ele está querendo dizer, não, é uma luz interna e que ele promete com isso estar ao lado daquele que se compromete, né? Olha bem, assina, porém, o verdadeiro compromisso de assistência contínua aos aprendizes que o sigam. Agora, seguir. É fácil, a gente está sempre batendo nessa tecla, que Jesus ele traz a moral mais completa que existe na história da humanidade. A gente não está aqui afirmando, por exemplo, que a moral que o budismo ensina esteja errada, mas a gente está dizendo que a do Cristo é a mais completa, porque, por exemplo, a gente convida quem estiver me ouvindo a fazer um trabalho de pesquisa também. Qual é a outra cultura religiosa que te prescreve amar, inclusive, os inimigos? Pelo menos assim, eu não consegui achar em outras culturas dessa maneira tão explícita assim, amar os inimigos. Se você amar somente os amigos, não vão estar fazendo muito diferente do que já fazem. Aí ele usa o exemplo da época, os fariseus, os saduceus, enfim. Então, Jesus traz para a gente o exemplo de moral mais completo e que é uma revolução para a gente, é um desafio para a gente, porque você vai estar se propondo simplesmente a aprender a amar o inimigo, aprender a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, a ser manso e pacífico, a ser humilde de coração e se bater numa face da outra, se pediu a capa, dá inclusive a túnica e quando fala da renúncia, né, você está exigindo que caminhe 1000 passos, caminha 2000 logo. Quer dizer, são conceitos muito desafiantes para a gente que ainda tem um egoísmo, uma vaidade, um orgulho muito enraizado dentro da gente, mas é um conceito que a gente lendo todos os dias, a gente fica pensando, né, como essa frase aqui do final, né? Eu estou apenas falando do Cristo ou estou seguindo-lhes os passos?
Eu fazendo uma palestra essa semana, teve um momento que, por inspiração, a gente fez um apelo para que todos que estivessem ali naquele momento, a gente pensasse assim: estou fazendo realmente o meu esforço para ser cristão? Ou está sendo só no campo das ideias, no campo da inteligência? Porque hoje, através da inteligência que a maioria de nós, a gente já tem desenvolvido aqui na Terra, a gente consegue interpretar as escrituras, a gente consegue trazer conceitos mais imediatos para a gente. Mas será que eu estou realmente fazendo força para ser cristão? Eu vou dar aqui um exemplo, né? Eu estou vivendo um momento agora que pode ser que eu tenha minha carteira de motorista suspensa por conta de 3 multas gravíssimas que eu levei no mesmo dia. Eu andei por um trecho que era proibido, pensei que confundi o dia, porque pode andar durante o final de semana, não pode no fim de semana. Ou melhor, ao contrário, pode no fim de semana, né? É liberado. Eu pensei que tivesse num sábado, era uma sexta-feira. Passei por um lugar, tomei 3 multas gravíssimas. Aí você fica assim: peraí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu conhecimento para procurar lá dentro do Detran alguém que vai aliviar a minha... Isso é conduta cristã? A gente fica pensando: eu conheço alguém numa delegacia de polícia, na justiça, que vai me ajudar com esse ou com aquele caso. Isso é postura cristã? A gente fica perguntando, né? Por que ficar utilizando desses privilégios? Ou procurar entender se, não, tá bom, olha, eu não queria ter tomado aquela multa. Se eu tomar aquela multa, tirar a minha carteira provisoriamente, botar num procedimento administrativo aí, tá bom, tem alguma coisa por trás disso, eu vou fazer o meu papel, eu vou cumprir o meu papel normalmente. Mas eu estou querendo chamar a atenção com esse exemplo que eu dei, que a gente tem o Cristo na inteligência, mas quando chega a nossa vez, fala: não, comigo não pisa no meu pé não. Você sabe com quem está falando? Você sabe quem eu conheço que pode aliviar, pode quebrar o meu galho? Isso não é uma postura cristã, absolutamente não é. Então a gente fica, durante muito tempo, naquele limite entre a teoria e a prática, ou então aquele limite entre o que eu sou de verdade e o que eu queria muito ser. Porque quando a gente olha lá, eu queria ser muito essa pessoa que perdoa, mas na hora que acontece comigo, olha como é que o coração ainda inflama. Eu tenho que fazer uma terapia comigo, porque agora não é questão, o espírito ele está vendo a coisa como uma realidade mergulhada na vida imortal. Então ele já está começando a pensar assim: se eu continuar com o coração inflamado desse jeito e chegar do outro lado da vida hoje, eu não vou ter boas moradas abertas para mim, com certeza, naturalmente, com a minha raiva, com a minha explosão emocional, eu vou parar numa região de sofrimento. Então eu preciso controlar a mim mesmo a partir de agora. Eu que preciso me pacificar, eu que preciso aprender a fazer o exercício da meditação, do relaxamento, da oração, e principalmente fazer isso que a gente está fazendo, se propondo a fazer todo santo dia, fazer um estudo de alguma coisa que nos remete ao Evangelho de Jesus e nos traz essa necessidade que a gente tem de estar o tempo todo estudando e se aperfeiçoando para se tornar um ser humano melhor. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai falar: enquanto faças o costumeiro balanço da fé religiosa, né, não esqueças da última observação: eu estou apenas falando do Cristo ou eu estou buscando seguir-lhe os caminhos? É a indagação que todo cristão sincero deve fazer de verdade. E, mais uma vez, né, o Emmanuel vem falar nessa lição para a gente que a gente estuda o Cristo, mas quando começam a vir os desafios, a gente se precipita em sofrimentos sombrios, resvaladores escuros, em abismos sem esperança. Eu me sinto abandonado e oprimido. E quando eu chego a esse ponto, eu demonstro uma expressão de insuficiência interna. Olha só que coisa. E muitos se tornam, inclusive, relaxados nas obrigações espirituais. Afirmam-se até desprotegidos de Jesus, esquecidos do Pai. É que, na verdade, não ouviram a revelação divina como deveria, porque Jesus vem falando para a gente: olha, venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. E o que está acontecendo com a gente o tempo todo são gêneros de prova. Conviver em comunidade é difícil, vai ter pessoas que vão desafiar a gente, mas aí o aprendizado está onde? Em eu aprender a suportar no primeiro momento e daqui a pouco procurar aprender a ajudar a pessoa e até aprender a amar a pessoa, que é o objetivo final. É um grande cenário para que isso aconteça, né? A gente
Pede a Jesus que nos ilumine a mente e o coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.